Aqui na nossa igreja, agora a gente começa uns ensaios de cantata de Natal, porque a gente tem um grupo, né? Um grupo pequeno, é umas 10 pessoas, e a gente canta umas 4, 5 músicas natalinas aí. Na verdade, a gente canta umas músicas sobre o amor de Deus, né? E a gente sai cantando pelas praças aí, pelas ruas, no tempo de Natal, e a gente já faz isso há alguns anos, né? Uns 4, 5 anos, talvez um pouco mais. Então, todo final de ano a gente vai lá na avenida, o comércio abre até mais tarde aqui, a gente vai lá, canta, para um pouco, depois desce, vai no lugar, canta de novo, né? Canta, né? Vai fazendo assim, e alguém vai entregando umas folhinhas, uma coisa desse tipo, e a gente acaba sempre tendo alguma novidade depois, sempre aparece alguém por causa dessa cantata, né? E aí já começou, né? Começou hoje eu estou faltando, mas a gente vai ter nossa última aula do semestre. Então, se os irmãos olharem na tela, está escrito, ó, Teologia Sistemática 1. Nós vamos fazer a 1, nós vamos fazer a 2, nós vamos fazer a 3, nós vamos fazer a 4. A 4 é a escatologia, tá bom? Então, esse semestre, o que nós fizemos? Nós falamos sobre as Escrituras e nós falamos sobre Deus. Então, quando nós falamos das Escrituras, por que as Escrituras têm que vir primeiro que Deus? Deus não tem que vir primeiro? É uma pergunta, né, que a gente, às vezes, faz para a gente mesmo. Deus não tem que vir primeiro? Sim, né? Mas a palavra de Deus é onde nós encontramos sobre o Deus verdadeiro. Se nós queremos saber sobre Deus, nós temos que consultar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é ela que nos revela quem é o próprio Deus. Eu não posso chegar de mim mesmo e falar assim, ó, eu conheço Deus porque eu tive uma experiência pessoal com Deus, etc, etc. Isso não vai valer de nada. Mas quando eu digo que eu conheço Deus dentro da palavra de Deus, aí é diferente, né? Então, primeiro, nós fizemos os nossos estudos, as nossas primeiras aulas, falando sobre a palavra de Deus, né? Depois nós falamos sobre Deus, começamos a falar sobre os atributos de Deus, passamos por outros assuntos, né? E na semana passada, os irmãos devem lembrar que a gente falou um pouquinho sobre os nomes. Hoje eu só quero terminar, né? Aquela questão dos nomes de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus do Novo Testamento. Mas é bem simples mesmo em comparação com os nomes de Deus no Velho Testamento. Então você pode ficar comigo aqui, né? Então vamos lá. Os nomes de Deus no Novo Testamento. Os nomes de Deus no Antigo Testamento eram descritivos das várias facetas dos atributos de Deus. O que isso significa, né? Indicavam a personalidade de Deus em suas várias nuances. Nós falamos sobre o Elohim, né? Que é aquele Deus que aparece de princípio em Gênesis 1, depois ele se torna lá, né? Um El Shaddai, um Adonai, ele vai mudando, né? Os nomes de Deus vão mudando. E o Velho Testamento é muito rico sobre os nomes de Deus. Aliás, irmãos, eu indico para os irmãos estudar a Bíblia de uma forma que você possa conhecer os personagens da Bíblia e dessa comunhão, dessa intimidade que cada um deles tinha com Deus. E vocês vão descobrindo que, de repente, aquele Deus que apareceu lá para o Adão, aparece ali para o, né, pro Noé, vai aparecendo para o Abraão. Cada personagem ele vai adicionando alguma verdade sobre Deus. Então, essas revelações, elas são aditivas, elas sempre adicionam, até chegar no livro de Apocalipse. Então, a revelação completa mesmo é como aquele verso, né, que nós lemos quando estudamos as Escrituras Sagradas. Que a soma da verdade, né, a soma de tudo, né, é a verdade. Então, quando você pega todos os textos da Bíblia, você tem a verdade. Não pode ser uma verdade isolada. Então, para conhecer a Deus, é a mesma coisa.
Então, se você pensar, né, puxa vida, como é que o Noé, ele conhecia Deus? Se a gente pensar que ele conhecia Deus de uma forma bem mais clara até do que Enoque, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E aqui tem uma intimidade muito grande entre uma pessoa e Deus. Só que aí o Noé, ele já se beneficia desse andar. E também é só Noé e Enoque que a Bíblia diz que andou com Deus, né? Naquele tempo lá. Então, você vê que o Noé, ele já podia aproveitar todo aquele conhecimento deixado pelo, pelo Enoque. Então, um vai aproveitando do outro, né? É sempre assim. Deixa eu ver aqui. Depois, né, você tem o Abraão. Agora, meus irmãos, com Abraão foi diferente de Noé. Nós sabemos que Noé, ele atravessou o dilúvio e teve, assim, muitas experiências com Deus, mas o Abraão, ele realmente, ele teve uma experiência com Deus muito diferente dos outros que passaram. Porque o Abraão, ele foi chamado por Deus. Nenhum homem tinha sido chamado antes. Não é estranho, não é estranho, não é uma coisa diferente essa, né? O Abraão, ele é o primeiro a ser chamado. Sai da tua terra, da tua parentela, eu vou, né, mostrar o lugar aonde você deve ir. É, é diferente de achar graça aos olhos do Senhor. Mas o nosso Noé, ele está numa geração corrompida. O Abraão também estava. Mas Noé não precisou deixar ninguém, não precisou deixar nada. Né? Já o Abraão, ele precisou deixar. Já é uma nova experiência com Deus. Quando, quando ele se encontra com o rei de Sodoma, né? A gente chegou a comentar sobre isso, talvez. Nós temos aquela experiência, né, que ele teve com o Melquisedeque. Porque o Melquisedeque olha para ele, né, e fala sobre um Deus altíssimo. E aí ele passa a descobrir a Deus como um Deus altíssimo. O Melquisedeque ensinou para o Abraão que esse Deus altíssimo, ele é o Criador dos céus e da terra. Então veja como as coisas vão se adicionando. Quando nós chegamos no capítulo 22, o capítulo 22 é o capítulo do sacrifício do Isaac. E quando nós chegamos nesse capítulo na Bíblia, aí o Abraão, ele tem um novo conhecimento de Deus. Ele nunca precisou passar pelo que ele passou, aí de repente, né, ele fala para o filho dele, Deus vai prover para você, meu filho, um cordeiro. E, de repente, antes de executar o filho, né, sacrificar o filho, imolar o seu filho, então aparece lá aquele cordeiro. E aquele cordeiro, meus irmãos, realmente foi providencial. E aí ele olha e coloca o nome de Deus do lugar, né? O Deus proverá. Né? Então, e agora ele mostra para nós, ele mostra para todo mundo, ele mostra para o filho dele, que aquele Deus é o Deus da providência. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque quando você estuda um personagem, você vai ver que, de repente, ele mesmo dá nome a Deus, pelo fato dele conhecer Deus daquela forma. Talvez o próximo é o Jacó, né? Mas veja só, Jacó, ele chega, ele tem alguns nomes para Deus, né? Mas um nome interessante que ele tem para Deus é El Israel. Isso é um ponto muito importante dentro da história bíblica. Por quê? El nós sabemos que é Deus. E Israel é ele mesmo. O que ele está querendo dizer para nós? Ele está dizendo para nós que Deus,
Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que nós podemos ter intimidade com ele. De poder olhar e dizer assim, esse é o meu Deus. Então, você talvez, né, você, no lugar do Jacó, você não colocaria El Israel. Você colocaria El Máuria, né? O Deus de Máuria. El Aurelino, o Deus de Aurelino. O El Daniel, El Neuza, El Fátima, El Aline. É assim que nós colocaríamos hoje. Mas essa é uma nova experiência que nós não encontramos. Até então, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, né? O temor do meu pai Isaac, o Jacó falava, até ter aquele encontro com Deus no Val do Jaboque, né? E ele não tinha um conhecimento de Deus, a não ser aquele que estava lá com seus pais. Os pais passaram para ele, mas ele não era o Deus de Jacó, não era o Deus de Israel. E aí, a partir daquele encontro com Deus, ele passa a ser o El Israel, o Deus de Israel. Então, irmãos, aí você chega, né? Quando nós temos lá o encontro, é Deus encontrando Moisés, e Deus revela o próprio nome dele, eu sou o que sou. Eu estou com um pouco de gripe, né? Por isso que eu vou tossir um pouco de vez em quando. Então, assim, ó, eu sou, né? E só essa palavra, eu sou, já mostra muita coisa. Mas ali ele acrescenta, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, Moisés, ele tem esse conhecimento que e o Deus que ele está servindo é tudo aquilo lá. É tudo aquilo lá que tem no livro de Gênesis. Por isso que é importante estudar os personagens da Bíblia. É importante estudar as histórias da Bíblia. Para a gente poder saber como é que era a relação, né, entre aqueles homens e Deus. Como é que eles conheciam a Deus? E a forma que eles conheceram a Deus foram aparecendo os nomes de Deus. E você vai ver que muitos personagens da Bíblia têm isso aí, né? Por exemplo, Samuel. Samuel, ele dá uma palavra que é aquela palavra que todo mundo gosta de usar, né? Em determinados momentos, quando tudo dá certo, a pessoa fala Ebenezer. Mas esse foi o jeito que ele conheceu a Deus. Para Samuel, Deus é aquele Deus presente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, imagine, irmãos, o Moisés falando, o Senhor é a minha bandeira. Ele colocou o nome de Deus de bandeira, né? Então, você vai vendo que muitos nomes aparecem. Né? E é importante que esses nomes apareçam, porque em algum momento esses nomes revelam aquela intimidade profunda que o personagem ele tinha com Deus. Agora, isso é rico lá no Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento tem isso, né? Tem a língua hebraica. E a própria língua hebraica, a própria letra, você não precisa nem usar a palavra, né? A própria letra hebraica, ela em si própria, dentro da palavra de Deus, ela é uma revelação. Não precisa nem ser uma palavra. A própria letra já é uma revelação. Isso é uma outra coisa que a gente aprende quando nós estudamos a Bíblia. Então, você vai perceber que aquelas palavras, né? A Bíblia tem algumas palavras, e cada história tem palavras-chave. Como a palavra que existe na história do Jacó com Esaú, que é aquela palavra, deixa eu ver se eu lembro aqui, né? A bênção, tá? A palavra bênção ali é uma palavra-chave na história deles, né? Por isso que essa palavra bênção está sempre aparecendo com Esaú e Jacó nesse relacionamento deles. E uma das últimas coisas que o Jacó e o Esaú tratam é justamente sobre a bênção, né? Quando Jacó diz, olha, pega a minha bênção. Não, né? Não quero. O Esaú falou, não, né? Pode pegar, pode ficar para você. Isso é o desfecho daquilo que foi o motivo de toda a briga dos dois irmãos lá atrás. E no final acaba um oferecendo a bênção para o outro. Então a bênção é uma palavra-chave.
Conhecer é uma palavra-chave na história do José. Então, a língua hebraica, ela é rica nisso aí. Porque conhecer é uma palavra-chave na vida de José. O José, quando ele é vendido pelos irmãos dele, os irmãos pegam, eu já contei isso para vocês, pega a roupa lá do José, molha com sangue de cabrito e manda para o pai. E fala para o pai, conhece se é teu, né? Esse, se é do teu filho, essa roupa. Aí o Jacó identifica, chora, faz tudo, né? No capítulo seguinte, é a vez de Deus fazer o Judá pagar com a mesma moeda. Por quê? Porque aí a Tamar, né, ela tem lá um caso lá com o Judá, que está dentro da lei do liverato, então não tinha nada de errado no que foi feito, né? Talvez a forma com que foi feito, mas não o que foi feito. E aí, então, ele, sabendo que a nora está grávida, ele fala, ó, traz para fora da tenda que nós temos que queimar ela. Aí ela pega, né, o cajado, ela pega, né, o selo, mais um outro negócio lá, dá para o rapaz e fala assim, conhece de quem, ou reconhece, né? É a mesma palavra no hebraico. Então, conhece de quem são esses objetos aqui. E quando aqueles objetos chegam lá em José não, em Judá, ele lembra. Ele não lembra só de que ele é o dono, ele lembra do que ele fez o pai dele passar. Por isso ele olha e diz, Tamar, você é mais justa do que eu. Então, irmãos, os nomes de Deus no Velho Testamento têm sentidos profundos que, se a gente aprender um pouco mais sobre esses nomes, nós vamos aprender muito sobre Deus. E a importância desses nomes na língua hebraica é porque revela muita coisa. Cada nome revela muita coisa do ser de Deus. Mas eu estou dizendo, isso é no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é rico, rico, rico de você pegar um personagem e, através do nome dele, você praticamente decifrar muita coisa. Isso é prático do Velho Testamento. Quando você estuda a história de Ruth, né, Ruth é um espetáculo para você ver como o nome influencia tudo. Isso no Velho Testamento, tá? A gente está tentando fazer a separação aqui. Você tem lá o Elimelec, Eli quer dizer Deus, vem de El, né? Eli. E Meleque quer dizer, né, meu Deus é rei. Então, esse que fala que meu Deus é rei, ele sai da terra desse rei e vai para uma terra de pessoas impuras, né? Ele vai para Moab. Ele tem a Noemi, que quer dizer graça, que é sua esposa. Ele tem o Malom e Quilion, que é o fraco e o despedaçado. Então, veja só, né? Você tem, você tem aí um homem que espiritualmente ele está muito fraco. Ele colocou o nome dos filhos de acordo com a sua fraqueza espiritual. Aí ele chega em Moab, os meninos casam com Ruth e Or, correto? Morre um, morre outro, a Noemi fica sozinha, e aí então ela resolve voltar para Belém. Belém é a casa do pão. Isso é outra coisa, né? Belém, Bet, né? Bet em hebraico quer dizer casa. Lém é pão, né? E aí então você pega, né, e vai lá para Belém. Ela volta para Belém, a casa do pão, não deveria ter saído nunca de Belém, mas ela volta. E quando as pessoas olham para ela, fala, é a Noemi. Ela diz, não, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Mara quer dizer amargura. E quem é que a Ruth vai encontrar na história? Vai encontrar o Boaz. Boaz significa o quê? Forte. Como é que era o nome do ex-marido da Ruth? Fraco. Então, veja só, os próprios nomes, por si mesmos, eles vão revelando, né, o enredo da história, muita coisa, é um espetáculo, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, os personagens, é um espetáculo. Mas isso no Velho Testamento. Não quer dizer que no Novo Testamento não tem essa emoção toda, todo esse glamour, não, né? É que, meus irmãos, o Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego é diferente do hebraico.
Apesar de ser diferente do hebraico, né, algumas coisas, algumas palavras, né, elas podem dar sentido, mas comumente não é assim, não é desse jeito. Então, os nomes de Deus no Novo Testamento é mais uma questão relacional, né? Relacional, de intimidade mesmo do cristão com Deus. Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, né? Os nomes de Deus no Antigo Testamento, eles eram descritivos das várias facetas dos atributos de Deus. Eles indicavam a personalidade de Deus em suas várias nuances. Nesse sentido, os nomes do Antigo Testamento, eles eram mais ricos em significados do que os nomes apresentados no Novo Testamento. A variedade dos nomes divinos é muito rica e abundante, especialmente quando apresentava uma forma composta, né? E no Novo Testamento temos nomes mais genéricos, que não são indicativos da personalidade de Deus. E aí já difere bastante do Velho Testamento, né? São mais títulos do que nomes próprios, e alguns deles indicam função antes que caráter. Então, os nomes de Deus no Novo Testamento não estão preocupados em revelar o caráter de Deus. Isso nós encontramos no Velho Testamento. Os nomes de Deus no Novo Testamento, eles estão preocupados em indicar a função de Deus. Então, vamos continuar aí, né? Aí, o primeiro que aparece, o que mais aparece mesmo é Theos, né? Theo, Deus. Theo é Deus. Teologia, vem dessa palavra theo, Deus, né? Então, logos quer dizer estudo, ciência, né? Então, teologia é o estudo, a ciência de Deus, né? É o conhecimento de Deus. Quando o Lucas escreve lá para o seu, né, como é que eu falo? Para o destinatário, né, do seu livro, ele diz assim, ó Teófilo, né? Não é assim que ele fala? Então, Teófilo, filo quer dizer amigo, né? Então, aí você tem amigo de Deus, né? Teófilo, né? Amigo de Deus. Por isso que tem aquela cidade de Filadélfia, né? Filo quer dizer amigo, Delfo quer dizer irmão. Então, a cidade amiga, irmã, né? Aí é onde veio a palavra Filadélfia. Aí você vê aqui, Deus, tá? Deus. Essa é uma palavra grega que é traduzida como Deus, sem que necessariamente se refira ao Deus da Bíblia. É uma palavra grega, eles já usavam essa palavra Deus para revelar os deuses deles, correto? E faz todo sentido que Deus escreva o Novo Testamento em grego, porque era a língua mais conhecida do mundo, o grego koiné, que ainda era uma forma popular de se escrever o grego, né? Não era uma forma erudita, era uma forma bem popular, e o desejo de Deus era se revelar ao mundo inteiro. E existe essa diferença. Existe uma diferença entre pregar para o judeu e pregar para os gentios. Quando Paulo pregava para os judeus, ele citava os profetas, ele citava passagens do Velho Testamento, passagens conhecidas do Velho Testamento, mas quando ele pregava para os gentios, ele não usava esse mesmo método. Ele falava sobre Jesus, falava sobre a salvação, mas aí ele não usava os profetas. Ele tentava usar coisas comuns, usava até poetas deles lá, tentava despertar neles o sentido da universalidade, de um Deus criador. É assim, se você olhar a mensagem de Atenas e comparar com quando Paulo ele prega lá para os fariseus, quando ele está preso, é muito diferente.
Para os fariseus, ele tem que falar dos profetas. Eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a palavra de Deus. Já para aquele pessoal de Atenas, ele não podia falar isso. O que ele faz, então? Né? Ele vai lá e fala uma linguagem que eles podem entender. Então, aqui, não tem problema que essa palavra Deus já era usada para outros deuses, não tem problema. Mas era a forma que aquela pessoa ia poder entender que era Deus, que Jesus é o Filho de Deus, né? Que Jesus, ele é Deus. Então, a palavra Deus, né, não é, meus irmãos, não é inédita no Novo Testamento, tá? E também ela não é usada só para Deus. Não pense isso. Mas era uma forma de Deus se revelar aos perdidos do mundo inteiro, a sua própria existência e o seu projeto de salvação em Cristo Jesus. Né? E por isso que não indica caráter os nomes no Novo Testamento, indica função. A função aqui que ele é Deus. Né? Então, lá, quando a palavra é usada nas Escrituras, com referência ao Deus verdadeiro, contém a essência dos nomes mencionados no Antigo Testamento, como El, como Adonai, como Javé. Então, quando o Paulo usa esse termo Deus, quando esse termo Deus é usado por outro escritor no Novo Testamento, é como se ele remetesse o seu leitor ao Adonai, ao Javé, né, ao El, que nós já estudamos. O qualitativo que acompanha esta palavra elucidará o seu significado. Então, geralmente, se Paulo fala assim, ó, o Deus Todo-Poderoso. Né? Então, esse Deus é o El Shaddai, ele está falando do El Shaddai lá no Velho Testamento. Então, aí você tem que conhecer esses nomes do Velho Testamento, para quê? Para que quando Paulo ele menciona alguma coisa, a tua mente, aquilo que você já conhece de Deus, do Velho Testamento, imediatamente você já é levado, né, a reconhecer aquele Deus do Velho Testamento. Pode pular? É o Theos, né? Qual é o próximo aí, Danielzinho? O Kyrios, o Curios. Tem uns que chama Curios, né? Que quer dizer Senhor. Né? Esse título é atribuído ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha, o Pai, meus irmãos, nós sabemos que é o Senhor. Jesus, ele entra aí na Bíblia como uma novidade de Senhor, porque não estava claramente entendido na mente dos judeus a Trindade. Mas então aparece Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e depois aparece o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e todos eles são chamados de Senhor. Então, o nome Senhor é para o Pai, Senhor é para o Filho, e Senhor é para o Espírito Santo também. Jesus é chamado de Senhor no Novo Testamento. Os discípulos, sendo judeus, jamais o chamariam assim se realmente não cresce que ele fosse Deus. O judeu é complicado, lembra do Mardoqueu? Ele não vai se dobrar, de jeito nenhum, ele não vai se dobrar para outra pessoa. E se eles não tivessem, assim, plena certeza de que Jesus fosse Deus, eles jamais chamariam Jesus de Senhor, dariam esse título de Senhor, oh meu Senhor. É. Quantas vezes no Velho Testamento Adonai aparece, o Javé aparece, o El aparece, nesse sentido de Senhor Deus. Então, quando eles chamam Jesus no Novo Testamento de Senhor, é Senhor Deus. O texto clássico de Filipenses 2 nos aponta o senhorio de Jesus de forma inquestionável. Qual é o propósito de chamá-lo assim? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por que nós temos que chamar Jesus de Senhor? Bem, primeiro, porque ele é Deus. Primeiro, que ele é um com o Pai. Depois que ele nos salvou, ele nos remiu, ele nos comprou. Então, irmãos, se ele nos comprou, somos dele. Se somos dele, ele é nosso Senhor. Agora, porque o mundo inteiro tem que chamar ele de Senhor?
Aí está a resposta, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, né? E toda língua confesse que Jesus, ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Olha, confessar que Jesus é o Senhor é a mesma coisa que dar glória a Deus. Então, quando nós revelamos Cristo como Senhor, na verdade, nós estamos dizendo que Jesus, que Deus, ele está sendo glorificado. Talvez é por isso, meus irmãos, que quando Jesus ele nasce, nós temos aquele cântico dos anjos, glória, glória a Deus nas alturas. Né? Os anjos entendiam muito bem essa linguagem de adoração, então, ali, né, o Senhor Jesus estava nascendo. Quírios também é atribuído ao Espírito Santo, o Espírito Santo como administrador da redenção. Então, irmãos, esse termo, Curios, ou Quírios, ele é usado, né, no Novo Testamento para realmente revelar aquele Deus que nós conhecemos como Adonai, como El, tá? Vamos continuar aqui, pode passar. E esse é o termo mais singelo, pater, e que quer dizer pai, né? Pater, de paternidade, né? Aí está. Deus como Pai é um título distintivo de Deus no Novo Testamento. Só o Novo Testamento revela esse aspecto de Deus muito amado de todos nós, os cristãos. Apesar de no Antigo Testamento Deus ser chamado de Pai da nação dos israelitas, e do Salmo 103:13 nos ensinar que como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, mas a gente não vê um personagem bíblico chamar Deus de pai em sua intimidade. Pense bem, pense comigo. Quando é que o Abel chamou Deus de pai? Quando é que o Enoque chamou Deus de pai? Quando é que o Abraão chamou Deus de pai? Quando é que o Isaac, o Jacó, o José, quando é que Moisés, quando é que Josué, quando é que Sansão, quando é que Samuel, quando é que Davi? Veja, irmãos, nenhum deles chamou Deus de pai. Então, essa revelação, para mim, né? Eu digo uma coisa para vocês. E essa é a grande revelação do Novo Testamento, do ser de Deus no Novo Testamento. A grande revelação para nós, cristãos, é conhecer a Deus como Pai. Pode passar, meu filho? Pode passar mais um aí? Tem mais algum aí, Daniel? Não tem mais? Acabou? Deixa eu ver. Ah, ah, é. É um termo, esse não tem aí, Daniel. Será que não mandei? Pode ser que não foi, né? Pode ser que não. Ah, tem aí. Tá, obrigado, Daniel. Né? Porque às vezes eu faço. Caiu a conexão aqui, pastor. Tranquilo, não tem problema não, Daniel. Que às vezes eu mando errado também, viu, filho? Canso de fazer isso. Então, olha lá. É um termo extremamente relacional. Não há nenhum título sobre Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, que nos liga tão intimamente a Deus como chamá-lo de Pai. Primeiro, ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, ele é Pai de todos aqueles que creem no nome de Jesus, filhos por adoção, como ensina Paulo. Esse termo é muito caro para nós, os cristãos, é um nome extremamente carinhoso, que nos traz conforto, nos traz segurança, nos traz paz e enorme alegria por sermos herdeiros da salvação. Olha, não tem um nome, meus irmãos, não tem um nome que possa definir mais a intimidade de um crente com Deus do que Pai. Olha, o conforto que isso traz, a segurança que isso traz, a paz.
Sem contar que isso nos dá a herança de filhos. Pai é o nome mais confortável e doce para nós, os seus filhos. Ter Deus como Pai significa que estamos protegidos e guardados no seu amor, como Jesus ensina no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, quando ele é anunciado, ele é ensinado, meus irmãos, para os discípulos, para aquelas pessoas que já creem em Jesus. O Sermão da Montanha tem essa, né, esse foco de ensinar os discípulos. Em alguns momentos do Sermão da Montanha, como, por exemplo, né, quando Jesus ele decide ensinar como orar. Você comigo ali, o que você faz, né? Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia comigo, né? Então, no capítulo 6 do livro de Mateus, deixa eu pegar uma Bíblia que está uma letra maior aqui, senão eu não enxergo nada. Agora sim. Mateus, capítulo 6. Aqui está. Olha só no versículo 9. E é muito conhecido de todos nós, né? E diz assim: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Qual o nome? Temos tantos nomes, né? Mas um deles é esse, Pai. Ninguém orou assim. Nós não temos nenhuma oração no Velho Testamento que o personagem bíblico ele olha para Deus e diz: meu Pai que estás no céu. Porque isso é muito profundo. Isso é muito íntimo. É uma coisa maravilhosa você poder conhecer Deus como Pai. Irmãos, existe muita diferença em conhecer Deus como Deus e conhecer Deus como Pai. Falar com Deus, qualquer um pode falar. O Caim falou com Deus, ele não era filho de Deus. Outros personagens na Bíblia, eles também falaram com Deus, mas eles não eram, eles não serviam a Deus, eles não temiam a Deus. E essa lista no Velho Testamento é uma lista grande. Um animal consegue se comunicar com Deus. O livro de Jó fala lá que as cabras montesas, elas clamam a Deus por alimento, e Deus vai lá e dá o de comer para elas. E por mais absurdo que possa parecer, até o diabo, Satanás, né, ele pode falar com Deus. Ele vai lá no livro de Jó, ele sobe e dialoga com Deus, né, conversa com Deus a respeito do próprio Jó. E quer dizer, ter esse contato com Deus, falar com Deus não é privilégio dos cristãos. Não é privilégio daqueles que creem no nome de Jesus. Por isso, muitas pessoas conhecem a Deus. Uns conhecem a Deus porque ouviram falar sobre Deus. Uns conhecem a Deus de mentira, né? Não é como falam lá em João 17, que a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. Agora, uma coisa é conhecer Deus como Deus, e até ter uma comunicação com Deus, tá? Outra coisa é
conhecer a Deus como Pai. Nós sabemos, nós estamos aqui numa roda de cristãos. Para ser filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12, né? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós somos filhos de Deus porque nós cremos em Jesus Cristo. E aí, ele passa a ser o nosso Pai. Agora, que interessante que Jesus fez essa diferença lá no sermão da montanha. Quer ver? Eu vou ler um versículo para vocês aqui. Aqui. Capítulo 6, versículo 32. Então, Jesus está falando, né, dos tesouros do céu, dos cuidados, das ansiedades, das inquietações. E quando ele fala das inquietações, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, né, pelo que comer, beber, o que vestir e tal. Ele, meus irmãos, ele apela primeiro para Deus. Quando ele fala assim, olha lá, né, olha as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros. Aí ele fala assim, o vosso Pai Celestial as alimenta. Então, ele fala desse Pai Celeste. Olha, o Pai Celeste alimenta essas aves que estão no céu. Em relação aos lírios do campo, né? Então, ele diz assim no versículo 30, se Deus assim veste a erva do campo, repare, se Deus ele veste a erva do campo. Então, os ímpios, as pessoas que, né, que não conhecem a Deus, sabem que existem os lírios do campo e são bem vestidos, são flores lindas, maravilhosas. Mas tem uma coisa que os ímpios, os não cristãos, aqueles que não conhecem Cristo como único e suficiente Salvador, eles jamais vão entender. O que eles não vão entender? Aqui, no versículo 31, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Aí você vai vendo que esse Pai Celestial, essa novidade que aparece no Novo Testamento, de colocar Deus como um Deus pessoal, mas mais do que isso, ele não é um Deus pessoal apenas, ele é teu Pai. E não é como Pai, porque no capítulo 7 ele fala, olha, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quer dizer, não pode comparar ele como um pai fracassado, um pai mau, como somos nós, seres humanos. Aí ele diz assim, né, no capítulo 7, e deixa eu achar aqui o versículo, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu vos dará bens àqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, o que ele quer revelar com isso, né? Uma das coisas que Jesus Cristo fez no Sermão da Montanha é tentar o crente ter esse relacionamento de pai e filho com Deus, que é uma coisa muito íntima, que você não encontra no Velho Testamento, mas você encontra no Novo Testamento. É por isso, meus irmãos, que Jesus falou, olha, o Abraão, os profetas do Antigo Testamento, eles queriam ver e ouvir o que vocês viram e ouviram. Jesus disse que o Abraão, ele não conheceu a Deus como nós conhecemos. Não foi revelado para ele o que foi revelado para nós. Então, de todos os termos que nós temos na Bíblia, de todos os nomes que nós temos na Bíblia, não tem um que seja mais precioso para nós do que esse termo
poder chamar Deus de Pai, meu Pai celeste, Pai nosso que estás nos céus. Olha, irmãos, é bom demais a gente poder sentir que é filho de Deus, ter esse relacionamento com Deus, porque isso nos ajuda a saber que Ele sempre faz o melhor para nós, mas é o melhor para nós em relação à glória dele, mas também nos ajuda quando nós erramos e nós pecamos, e sabemos que, como um pai, ele precisa corrigir o filho rebelde. Então, se a gente passa por aflição, tristeza, coisas assim, por causa da nossa rebeldia, né? Então, olhe para esse pai, porque o pai corrige aquele que ele ama, como ensina o livro de Hebreus. Bom, meus irmãos, as aulas do nosso semestre vai ficar por aqui, e aí na nosso próximo semestre, nós vamos estar juntos, se Deus permitir, e nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, tá? Nós vamos falar sobre Jesus Cristo, Espírito Santo. Eu acho que não vai ser o Espírito Santo ainda não, vai ser Jesus Cristo e o pecado. Nós vamos estar juntos nessa nova jornada. Eu espero ver vocês na próxima jornada de teologia, tá bom? Alguém tem alguma pergunta aí que quer fazer agora, nesse momento? Eu tenho que perguntar se vai mandar apostila nova para gente. Essa outra apostila, acho que vai sim, Neuza. Essas outras vão. Essa primeira aqui, ela estava faltando algumas coisas, eu perdi de mudança de computador, sabe? Quando eu fiz, eu morava em Galha ainda. Eu já mudei de Galha faz 22 anos. Aí ficou num computador que estava lá em Galha, eu não consegui passar de um para o outro, e foi uma bagunça medonha. Mas aí, essas outras matérias, eu tenho elas todas, né? Aí eu mando e dá para vocês imprimir antes tudo. Dá para saber tudo que vai ser estudado no semestre com com as folhas, né, que vão ser mandadas. Na verdade, eu mando para o Daniel, né, Daniel? Aí você faz a distribuição aí. De tecnologia eu sou zero, viu, pessoal? Para mim, chegar aqui, a primeira vez que eu vim aqui para fazer o online aqui, meus filhos me ajudavam. Agora eu coloco o celular perto, entro no WhatsApp e já vem direto aqui no computador e está dando certo. Eu não entendo nada, né? E talvez no próximo semestre eu vou estar dando aula dentro do nosso seminário aqui, que eu vou voltar com as aulas presenciais, né? Então eu já aproveito, dou essa aula presencial e na aula presencial eu já tenho os alunos que vão ser vocês, né? Talvez mais alguém queira fazer também, tá bom? Mais alguém? Tudo bem, né? Então, nós estamos... Agradecer, pastor, tudo que a gente aprendeu. Eu mesma, criançada, às vezes a gente conta as histórias da Bíblia, a criançada, nossa, tia, mas que nome feio que tinha antigamente. Aí eu falava para eles, falei, não, mas tudo antigamente tinha um sentido. A palavra El, até o Rafael meu aqui, eu falei, tem um significado. Aí a criançada, eles falavam, então tá bom, porque tinha uns nomes bem feios, né, tia? Eu dava risada da criançada. Mas a gente aprendeu muito com o pastor. Obrigado, viu, pastor? Tá certo. Eu estou tentando, no mês que vem, o irmão vai para aí, ele vai voltar a fazer a rota, e eu vou pedir para ele mandar algumas histórias para você, tá, Aline? Estou pressionando Eu agradeço. eu estou pressionando o pessoal para fazer, sabe? É que o irmão que faz, ele está com outro trabalho, e está difícil dele fazer as histórias, né? Mas eu queria te dar a sequência todinha do Velho Testamento, né? Está difícil, mas vai chegando. Fique em paz que vai chegar, tá? Obrigada. Deus abençoe desde já, pastor. Pessoal, me despedir de vocês e dizer para vocês um Jingle Bell, um Feliz Natal, que Deus abençoe. Né? E Obrigada, pastor. o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Um abraço. Viu, irmã Fátima? Sim, eu também. Oi, pastor. Um abraço. A senhora também, Obrigado irmã. mesmo por tudo. Boas férias aí. Obrigado. Bom descanso.